prece inicial hoje? Quem? Levante seu dedinho. Todos levantaram? Anani! Mãe, faz a página, a leitura da página, depois a Nani vai fazer a prece. Desde que eu lhe mostre meu caminho hoje. Eu o guio o tempo todo, de modo que você possa relaxar e aproveitar minha presença. Viver bem é, ao mesmo tempo, uma questão de disciplina e uma arte. Concentre-se em permanecer ao meu lado. Controle seus pensamentos para ter fé em mim enquanto realizo minhas obras na sua vida. Ore por tudo. Depois, deixe os resultados aos meus cuidados. Não tema a minha vontade, porque é por meio dela que realizo o que é melhor para você. Respire fundo e mergulhe nas profundezas da fé absoluta. Por baixo estão meus braços eternos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que tenhamos esse encontro com o Mestre Jesus, que possamos seguir os teus ensinamentos com mais amor, mais compreensão, levando todo o nosso melhor por onde nós passarmos. Que aqueles que estiverem necessitados, que recebam o amor, a esperança, a alegria, a fé em dias melhores. Que o Senhor, Mestre, possa nos auxiliar nessa caminhada. Que os nossos amigos espirituais, que nos ajudam diariamente, possam nos sustentar. E que sejamos elementos de transformação nesse mundo. Que possamos ter os nossos conhecimentos ampliados e possamos ter o entendimento melhor de tudo que é estudado aqui, levando para o nosso dia a dia e para o mundo, para que ele hoje seja diferente do que foi ontem e amanhã seja ainda muito melhor, através do aprendizado, através da renovação. Que sejamos sempre contigo, Senhor, porque és conosco todo o tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Parece que caiu uma chuva assim de bênção em mim. Coisa mais linda. Quem quer ler o Evangelho hoje? Levante o dedinho. Quem? Priscila coçou o nariz, acho que ela quer, não sei. Se ninguém quiser, eu leio. A Lívia levantou o dedinho.
Vai, Lívia! Se vocês só ouvirem um barulho, porque eu acho que o meu marido tá chegando, então ele vai fazer barulho, mas enfim, vamos lá. É o capítulo 16, o item 8, desigualdade das riquezas. Posso? Vamos lá. Capítulo 16, item 8, a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que supondo-se que supondo que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Tanto ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e responsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra experiência. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, eu acho que a gente já fez a leitura desse, né? Aqui ele fala, né, dessa desigualdade, porque às vezes a gente se pergunta, né, mas por que uns têm tanto e outros têm pouco, né? Porque tantas pessoas, né, sofrem, passam, né, infelizmente por necessidades. E a gente vê que tudo na vida, tudo na natureza, e não seria diferente na vida material, tudo acontece diante de um certo equilíbrio. A gente que de vez em quando desequilibra as coisas, né? Mas tudo é um equilíbrio. Então, se em algum momento eu fui muito rica, eu sei que em um momento eu posso ser pobre, porque a gente, como espírito em evolução, a gente tem que passar por todas essas provas. A gente não está exímio de não passar por elas. A gente tem que passar, porque ainda não somos espíritos perfeitos, espíritos iluminados. Então, a gente ainda tem que passar. Vamos ver como
como a Lívia se comporta sendo muito rica. Vamos ver como a Lívia se comporta sendo muito pobre. Então, a partir disso é que a gente que vem, né, as nossas provas e as nossas expiações, né? Um dos fatores, né, das nossas provas e das nossas expiações. Porque quando a gente, às vezes a gente fala, né, a gente que é espírita fala, a prova da riqueza é uma das mais difíceis. Eu concordo, eu acho que a prova da riqueza, com certeza, é uma das mais difíceis. Mas a da pobreza também, né? É muito difícil também. Então, acho que tudo que é o seu extremo, né? Torna-se difícil. Porque quando você é muito pobre, você pode chegar num nível de desacreditar em tudo, né? Perder sua fé e simplesmente jogar tudo para o alto e Deus me abandonou e é isso mesmo. Ou quando você é muito rico, você pode também simplesmente abandonar Deus porque, eu não preciso disso, porque, né, eu tenho o dinheiro e o dinheiro pode comprar tudo, vamos assim dizer. Então, eu acho que as duas são muito difíceis, porque nos fazem, de maneira muito fácil, a gente desviar do caminho, entendeu? Tanto uma quanto outra. E acredito que, assim como ele falou aqui, não seria inteligente, né? Deus é perfeito. E não seria inteligente todo mundo ser rico e nem todo mundo ser pobre. Porque se todo mundo fosse rico, todo mundo provavelmente seria acomodado, não teríamos grandes descobertas, grandes tecnologias, porque assim mesmo tá bom. E se fôssemos muito pobres, a gente não ia ter a oportunidade de evoluir no campo material, né? Que também é importante, além da evolução espiritual, também é importante a evolução material para a gente, né? Uma tem que andar do ladinho da outra para a gente alcançar, né? Essa evolução. Então, eu acho que Deus, né? É infinita sabedoria. Então, ele não faria isso errado. Mas Deus é injusto, porque ele fez os mais ricos e fez os mais pobres. Mas você está vendo essa vida. A gente, com o espiritismo, a gente sabe que a gente passa por diversas reencarnações. Então, é aí que está a justiça divina. Porque um dia você vai ser rico, outro dia vai ser pobre. Um dia o seu próximo vai ser rico, um dia ele também vai ser pobre. Seria injustiça, sim, se a gente não tivesse outras vidas para poder, digamos assim, usufruir de forma igual dessas provas. E é isso que a gente faz, a gente usufrui de forma igual. Agora, depende como cada um vai utilizar dessa prova. Uns podem utilizar de maneira muito boa, né, fazendo descobertas que ajudem, ou patrocinando descobertas que alavanquem a sociedade e tal, ou outros podem usar de forma muito ruim, sendo corruptos ou usando o dinheiro de forma ilícita. Depende aí da moral de cada um, do que o seu caminho vai te levar. E Deus também, na sabedoria dele perfeita, ele coloca esse livre-arbítrio. Porque o que adiantaria ele fazer a pessoa rica, mas sem o livre-arbítrio? A pessoa ia fazer tudo direitinho e aí não tem graça, vamos assim dizer, entendeu? Então, a pessoa ela precisa ter esse livre-arbítrio, ela precisa ter o nível dela de moralidade que vai demonstrar para ela o que ela vai fazer com aquilo. E também, em relação ao dinheiro, a gente sabe que tudo é uma questão assim, é uma questão do seu sentimento em relação àquilo, né? A gente até disse, o seu sentimento em relação ao dinheiro. Tem pessoas que são muito pobres, mas, nossa, são muito felizes. E tem pessoas que são muito ricas e que são, assim, depressivas, muito tristes, entendeu? Então, eu acho que é o que a gente vai fazer com aquilo, entendeu? É como a gente vai aplicar aquilo na nossa vida. E é por isso que Deus nos dá, né, essa chance, esse livre-arbítrio. Na sua infinita sabedoria, ele coloca pra gente, coloca no nosso caminho o dinheiro ou não e fala, agora é com você, vamos ver como você vai fazer para utilizar desse ensinamento, ou para o bem ou para o mal, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso em relação a essa passagem. A gente tem que pensar em relação... A gente pensa muito na nossa vida do agora, né? Mas a gente tem que pensar na linha do tempo inteira, né? Nós não somos só o que nós somos hoje. Nós somos muito mais que isso.
Então, eu acho que a gente pensando assim, a longo prazo, vamos dizer, não fica de uma forma tão injusta como a maioria das pessoas acha que é. Mas o Espiritismo vem mostrar pra gente que não é bem assim, que é justo e é justo sim, entendeu? Então é isso. Se alguém quiser falar mais um pouquinho. Silvia. Então, gente, essa foi uma das primeiras lições que eu tive quando eu comecei a frequentar o Fé. Era para até eu ir para um grupo, acabei que eu fui por engano para outra sala e fiquei na outra sala. Foi muito bacana, né? Que era para eu estar nesta outra sala que eu fiquei. Mas enfim, um dos primeiros estudos foi esse. Eu lembro que o Davi, ele falou isso. Ele falou: olha, a prova da riqueza, ela é uma prova muito forte. Por que algumas pessoas elas conseguem ganhar na loteria, tá sempre jogando, sempre ganhando, né? É um teste que essa pessoa tem. Eu acho que essa passagem do Evangelho, ela é uma passagem que ela visa muitas outras. A gente tem dentro da Bíblia, eu não me recordo agora qual é o capítulo, né? Mas que fala sobre a questão do homens de pouca fé. É uma passagem que eu acho muito linda e que, em meia dúzia de palavras, né, traduzindo para a minha linguagem, Deus coloca para gente que, homem, por que você está duvidando? Né? Eu nunca deixei os campos sem a relva, eu nunca deixei os pássaros sem as suas vestimentas. Então, na verdade, aquele que crê sabe que Deus não vai deixar faltar aquilo que ele realmente precisa. E quando o deixa faltar, é para despertar alguma coisa. Eu acho que tanto a pobreza quanto a riqueza e esses estudos nos levam mais uma vez ao pensamento da gratidão. Nós devemos ser gratos pelo pouco que nós temos. Nós devemos ser gratos pelo muito que nós temos. Deus não fez ninguém para sofrer. E aí, quando eu escuto uma pessoa reclamando, porque eu queria um emprego para ter um carro, porque eu não tenho dinheiro para viajar, porque fulano usa roupa de marca X, porque Beltrano tem uma televisão de não sei quantas polegadas, eu ainda tenho uma da época antiga, da anteninha do lado de fora, e existem pessoas que ficam extremamente angustiadas, que querem mais, mais e mais. Eu sempre cito as pessoas do sertão nordestino. Poucas são as vezes que a mídia apresenta reportagens sobre essas questões e quando apresenta é com o intuito de agredir o governo atual. Mas se a gente parar para pensar, vem aquela senhorinha naquela casa de pau a pique, com aquele sorrisinho sem um dente e você percebe a alegria dela por estar recebendo aquele repórter. Não tem nada dentro de casa, mas pergunta se aquela aguinha que ela levou não sei quantas horas para ir buscar, se ele quer beber um pouquinho para matar a sede dele. E fica com aquele sorrisinho no cantinho. Aí você vê aquelas crianças, né, barrigudinhas, só com uma peça íntima no chão, todas sujas de barro, brincando, com um olhar de alegria. Você não percebe a lamúria, né? O peso da reclamação que a gente encontra muitas vezes nas pessoas que têm a sua casa, que têm o seu trabalho, que têm a sua comida. Então, eu acho que essa passagem é uma passagem, sim, para a gente poder estar refletindo sobre isso. Se aquelas pessoas estão naquela região, passando por toda essa dificuldade, morrendo muitas vezes com a seca, é porque elas precisam estar ali. Eu comecei também a ver de forma diferente, às vezes, os moradores de rua. Né? Por que eles estão ali? Poxa, coitado, peraí. Antigamente eu ficava com dó, hoje em dia eu faço uma prece. Né? Eu peço que a espiritualidade o acolha, porque se ele está naquela situação, é porque ele precisou. Eu, quando criança, sempre ouvi dizer que o pai da minha madrinha, primo do meu pai, ele tinha uma indústria de peças automobilísticas. Ele era o dono dessa indústria. E ele foi uma pessoa muito rude para a esposa, tinha várias mulheres na rua, para os filhos, e ele era jogador de hóquei. Ele, de uma riqueza imensa,
ficou morando debaixo da ponte. Perdeu tudo. Por quê? Tudo. Por quê? E aí a família ficava, né? Ah, coitadinho, um pobre coitado, não sei o quê. Hoje, como espírita, eu penso, aquela pessoa, quando tinha tanto dinheiro, ele deu valor ao lar que ele tinha, aos filhos, à esposa. Ele fez alguma obra de caridade, não precisava ser grandiosa, não, mas os seus funcionários, ele ajudava os seus funcionários? O que eu tenho de que me contam é que ele era um péssimo patrão. Ele era rude, ele era mau. Então, assim, ele teve aquilo que ele precisava, né? Os filhos que ele tanto maltratava foi quem estenderam a mão para ele quando ele não tinha nem nada para comer. Estava realmente como um mendigo na rua. Então, eu acho que essa passagem ela leva muita gente a essa reflexão, que nós somos seres humanos, vivemos numa sociedade consumista, capitalista. As nossas crianças já estão nascendo no mundo de consumismo, de capitalismo o tempo todo. E aí a gente para pensar, puxa, eu tenho que ensinar valores para o meu filho. Se ele não tem muito, mas que ele agradeça o pouco que ele tem. E o porquê ele não tem muito é uma passagem que ele precisa ter. Ah, o outro tem tanto. Por que o outro tem tanto, né? Esse mundo ele é tão desigual. Nós sabemos que, infelizmente, a política também está aí, né? Torna, às vezes, a desigualdade, né? Mas a gente tem que levar para o lado do espiritismo mesmo, que são as nossas provações. E é mais uma das questões que a gente precisa aceitar e tentar levar ela conosco sem ficar reclamando, sem murmurar. E quando a Lívia falou, me veio logo na minha cabeça que são exemplos que eu sempre dou para as pessoas. Você está aí lamentando, resmungando porque você não fez uma viagem, você não tem um dinheiro para ir num salão, uma coisa que é fútil. E em contrapartida existem pessoas do seu lado que estão sorrindo e às vezes só tem um saco de arroz para toda a família durante um mês, não tem mais nada. Estão ali quietinhas no canto dela, sendo felizes. A gente às vezes passa numa comunidade, está lá aquele monte de gente na calçada tomando um banho de borracha no final de semana e estão felizes da vida, enquanto outras pessoas estão reclamando porque não podem fazer uma viagem para uma casa de praia, porque não tem uma piscina assim assado dentro da sua casa. Então, eu acho que leva muito a gente a refletir sobre isso e sermos gratos a tudo que a gente tem. Alexandre. Eu quero só trazer um outro lado da história, né? Que chama-se livre-arbítrio. Então, Deus está em tudo, né? Mas o fato de você estar numa condição de miséria não quer dizer que não te dá o direito de mudar essa condição. Então, você pode mudar a condição em que você vive, né? E não há mal nenhum em querer mudar a condição em que você vive, né? Também tem isso. Então, assim, né, a gente vai chegar até onde a justiça divina nos permite ir, né? Mas é muito importante a gente pensar no livre-arbítrio, pensando nesse contexto, né? Então, assim, eu não tenho a riqueza e, poxa, é isso mesmo, eu tenho que viver assim. Não, você pode desejá-la, né? Você pode desejá-la, você pode buscá-la, pode até não consegui-la. Mas há o livre-arbítrio e ele é válido, né? Ele é válido. A questão maior é o que eu faço com o que eu tenho. Então, eu vejo muito isso e eu gosto muito do que eu escuto quando a gente fala, né, que qual a sua verdadeira felicidade? E tem pessoas que ainda têm na sua verdadeira felicidade a riqueza, a promiscuidade, seja lá o que for, e ele vai viver naquilo até que ele se desperte e vá buscar a sua verdadeira felicidade. Então, você tem que ser fiel aos seus anseios, né? A justiça divina vai te posicionar, mas você tem que ser fiel aos seus anseios para que você possa se desenvolver. É a individuação que o Jung fala, né? Então, você
realmente se transforma num indivíduo pleno e aí você começa a progredir. Então, só queria trazer essa questão do livre-arbítrio como uma ferramenta válida, né? Alguém levantou o dedo? Levante seu dedinho. Quem quer falar? Ninguém? Só uma Fala. coisinha assim. O que o Alexandre falou do livre-arbítrio. É isso aí, tudo é o livre-arbítrio mesmo, Alexandre. Eu também penso assim. Por que que nós passamos por essas coisas? Talvez lá no plano espiritual a gente tenha escolhido isso, né? Então a gente escolheu. Então, todas as nossas escolhas, sejam elas quais forem, a gente tem que sustentar. A gente escolheu, então a gente sustenta. Eu sou dessa teoria assim, sabe? Escolheu, você está vendo que você não está indo bem por ele, mas não foi o que você escolheu. Então sustenta aquilo ali, vê como é que você pode trabalhar de forma, como você falou, para reverter essa situação. Ou de repente, se você quiser continuar assim, quem vai passar é você mesmo. É uma escolha sua, né? Então, tanto para a riqueza quanto para a pobreza, é o que você falou, a felicidade não, na verdade, verdadeira, a gente sabe que a felicidade não estão nessas coisas. Né? A felicidade não está em ser rico e ser pobre, está dentro, é uma coisa interna, né? Então tanto faz você ter um carro, você não ter um carro. Se você tem a consciência que você está só passando por mais esta vida, é só uma passagem, né? Então, para que se apegar a essas coisas? Né? Dessa forma a causar sofrimento. Por que que não pega essa... Claro, tudo é experiência, tudo a gente tem que levar em consideração, porque senão a gente não aprende a viver por viver também, né? A gente tem que aprender com as coisas. Então, passou aquilo ali, ó, passou. Quantas pessoas sofrem quando eram crianças, quando foram crianças? Mas já ficou lá atrás, não faz mais parte, agora é uma outra coisa. Você pode ressignificar tudo isso, né? Depende de você. É isso. O que a Lívia falou, né? Se fosse tudo igual, se todo mundo tivesse as mesmas condições, não haveria o progresso, que está escrito também, né, no texto. Não haveria o progresso, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas. Então, Deus é perfeito. E como a Jussara falou, muitas vezes, acho que muitas vezes mesmo, a gente que escolhe a prova antes de reencarnar. E aí chega que a gente não lembra, né? Aí a gente... Peraí. Aí chega que a gente esquece. E nada de ficar murmurando. E aí Deus também é perfeito porque a gente experimenta várias formas diferentes, né? Vários modos diferentes. Uma reencarnação vem muito rico, vamos ver o que a gente faz. Uma reencarnação vem muito pobre, vamos ver como é que a gente lida com isso, para poder ir aprendendo cada vez mais. E eu também botei aqui, fui escrevendo, né? Enquanto você estava falando que nessa época de pandemia tem muita gente, às vezes do nosso lado, às vezes o nosso irmão passando necessidade, então que a gente tenha olhos de ver, que a gente consiga enxergar, que a gente tenha sabedoria para poder pescar, porque às vezes a pessoa não fala, para poder ajudar essas pessoas que estão passando essas necessidades. O que está botando aqui, Ju, no bate-papo? Adoro isso que você faz, um resumão. Palhaço. E as duas provas são difíceis, né? A da pobreza extrema causa revolta e é muito triste. E às vezes a pessoa escolheu antes de vir. E a da riqueza, às vezes, traz os excessos. E tudo que é excesso não é legal. E aí a gente cai. E as conquistas, como a Jussara falou, né, dos bens espirituais, nós acumulamos os tesouros verdadeiros, que servem para a eternidade. Porque, como a Lívia falou, às vezes a gente está aqui pensando só nesse momento. Só nesse momento. Só nessa vida. Gente, nós somos eternos. Eternos. Tem muita coisa aí pela frente. Gente, Ju, você sabe que a Noni cantou no começo, tu perdeu.
Ah, não acredito nisso! Foi uma Perdi! chuva assim, ó. Ai, gente, vou ter que assistir quando botar no Aquela do YouTube. São Francisco. Ah, mentira! Sério. Perdoa. Ah. Só porque você chegou atrasada, você está de castigo, eu vou fazer a frase final. Ai, que castigo bom poder agradecer. Ai, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, nosso Deus também, nosso Pai Criador, que nos ama imensamente. Vamos sentir essas energias que estão aí conosco o tempo inteiro. Que a gente possa ter esse sentimento sempre voltado para o bem, para o que é belo e o que é bom. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, Mestre, em Teu nome. Que nós possamos ter uma noite de sono tranquila e abençoada. Que nós possamos estar sempre atentos às provas que surgem à nossa frente, que a gente possa ter essa sabedoria, que a gente possa contar com o auxílio da espiritualidade para a gente conseguir vencer, passar nessas provas. E que nós possamos, Senhor, acima de tudo, te sentir a cada dia pertinho de nós, nos dando força para seguir nessa jornada tão linda que é viver, Senhor. Viver e aprender sempre os teus ensinamentos, compartilhando com os nossos amigos. Que nós possamos ter, Senhor Jesus, uma família abençoada também, que a nossa família toda possa sentir a sua presença e todos aqueles que necessitem de Ti, Mestre. Que nesse momento te sintam também, assim como nós estamos aqui te sentindo pertinho de nós. Que assim seja, Senhor, e que agora possamos receber os remédios necessários nas nossas aguinhas, que a gente possa tomar e sentir na hora que a gente estiver bebendo, sentir essas substâncias todas dentro de nós, atuando para o nosso bem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. E aí? Todo mundo já está preparado? Alexandre! 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Vou ter que assistir no YouTube a música, hein, agora. Ó, maravilhoso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo!